Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca lestes o que fez Davi com ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães das oferendas, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leste na lei que em dia de sábado o templo, os sacerdotes violam o sábado sem encontrar culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero começar aqui, irmãos, com o nosso Lectio Divino, que a gente faz 4 perguntinhas para o texto, né? Para o Evangelho. O que o texto diz? Aqui é uma explicação da igreja. O que o texto diz para mim? O que o texto me leva a dizer a Deus e qual o meu novo olhar a partir da palavra? Então, o que o texto diz? Eu tirei uma frase que diz assim: Jesus é o Senhor, estamos com Ele. Desses dois ensinamentos, vocês vão entender. A pista para a reflexão da liturgia diária diz assim: Jesus é o Senhor. Essa afirmação recitada e repetida continuamente nos tempos cristãos nem sempre é levada até as últimas consequências em sua significação existencial. As leis promovidas na religião são importantes, mas estão a serviço do senhorio de Jesus. Então a lei está a serviço de Jesus, cuja preocupação maior é o bem da humanidade e sua salvação eterna. Então a lei não pode ser maior que esse comprometimento com os irmãos de salvar a vida, tanto o corpo quanto a sua alma. É isso que está dizendo aqui o ensinamento da liturgia diária, como é muito importante, né? Então Jesus ali se preocupa com a fome deles, eles precisavam ser alimentados, como Jesus se preocupou lá também na multiplicação dos pães. Então o Senhor, Ele cuida, Ele zela de nós, é o Senhor que nos dá o alimento necessário. Então isso aí não é ferir a lei, não é desobedecer a Deus, você trabalhar para dar um sustento ali. É você ter o dia, como disse Jesus, o dia do descanso ao Senhor, o dia do Senhor, ele é maior que até o sábado. Então, assim, ele sai do seu descanso, nosso Deus. Deus não precisa descansar. Ele dá esse dia para que você se volte para Ele. Então, quando nós, na nova e eterna aliança, esse é o meu sangue que é dado pela nova e eterna aliança, ele ressuscita no domingo. Esse domingo começa a ser o novo dia do Senhor, novo dia da nova e eterna aliança. Então, por isso que nós, católicos apostólicos romanos, fazer isso em memória de mim no domingo. Mas ele diz em uma passagem bíblica assim, que todos os dias é o dia do Senhor, orai e vigiai o tempo inteiro. Jesus e seus discípulos, diário bíblico, colhem espigas no sábado, atitude que os fariseus consideram uma violação da lei do descanso sabático. Jesus responde citando o exemplo de Davi, que comeu pães da proposição, e os sacerdotes que trabalham no templo ao sábado sem culpa. Ele declara que o Filho do Homem é Senhor do sábado, enfatizando que a misericórdia e a necessidade humana estão acima da rigidez legais. Porém, o que os judeus não compreendem é que os discípulos estão com o Senhor. Porém, o que os fariseus não compreendem é que os discípulos estão com o Senhor. Então, assim, Jesus é o Senhor, e depois aqui, Ele está com nós. Então, assim, se Jesus está com nós agora, Jesus é o Senhor na nossa vida, e nós caminhamos com o Senhor, é todo momento da nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós não vamos avançar no trabalho, nós vamos ter o dia para Deus, nós vamos tirar esse dia para estar com Deus. Tudo certo, tudo na quantidade certa, tudo no momento certo, mas Deus vê a tua simplicidade, Deus vê a tua necessidade, vê o teu coração. Tem pessoas que pegam o trabalho e deixam Deus de lado. Agora tem pessoas que trabalham, têm as suas necessidades, no momento certo lá se coloca diante de Deus,
se coloca de joelhos, entrega a sua vida, nunca Deus vai deixar de ser o seu Senhor. Isso sim, irmão, Deus é o meu Senhor. Então, indiferença do que você trabalha, o que você faz, quando você para fazer tua oração, que eu faço todos os dias na madrugada, eu faço com amor a Deus. No domingo eu vou à Santa Missa, não deixo de ir à Santa Missa, não deixo de ter um momento com Deus. Se eu não consigo no domingo, eu vou sábado à noite. Então, esse sim é o deixar-se o teu coração ser dominado pelo senhorio de Jesus. Ele é o meu Senhor, onde eu estou, Ele está comigo. Onde que eu vou, Ele está comigo. Então, Jesus é o Senhor e Ele está com nós. Então, assim, que Ele esteja comigo, com você, todo momento da nossa vida. Não é somente no dia do sábado, não é somente, não, irmão, no dia do domingo. É todos os dias, todo momento, Jesus é meu Senhor. Ele está comigo. Se Ele está comigo, eu vou viver a graça muito grande, que é de amar as pessoas que estão comigo. Eu vou viver a graça muito grande de ser um homem fiel a Deus, diante das minhas palavras, diante do meu agir, diante do meu proceder. E nós vamos pedir isso hoje. Como diz aqui, Jesus é o Senhor, estamos com Ele. Então Jesus está comigo no meu coração, na minha vida. Então nesse agir, Senhor, eu observo todos os dias o que o Senhor me pede. Fala para Jesus agora, fala assim, Senhor, todos os dias eu quero estar contigo na minha vida. Cada momento, quando faço a minha oração, quando eu paro para ouvir Tua palavra, quando eu paro para ouvir os Teus ensinamentos. Senhor, que eu seja fiel e obediente a tudo que o Senhor me pede. Que o Senhor resumiu os mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o Teu próximo como a Ti mesmo. Que eu seja fiel a esse mandamento, Senhor. Porque o meu amor, o meu coração é todo Seu. Aonde eu estou, a Tua presença é viva na minha vida. Sabe, irmãos, nós não podemos viver de preceitos, de leis. Nós temos que viver da graça, viver da presença de Deus. Então, os homens e mulheres que vivem de preceito, ele tira o sábado, ele tira o domingo, mas não vive o que Deus pede, que é a vivência do amor, é a convivência do amor, é a convivência com a misericórdia. E Jesus pede isso. Às vezes a pessoa só tira o sábado, né? Tira o domingo, mas tira um dia para Deus, mas não vive a graça de conviver com o Senhor, de estar com Jesus todo momento da sua vida, de estar com Jesus lá na hora que você está lá no banheiro, de estar com Jesus na hora que você está no teu quarto sozinho, de estar com Jesus na hora que você está lá no teu trabalho, na hora que você está lá na tua comunidade. Eu estou com Jesus. E tem pessoas, irmãos, que estão até na missa, mas não está com Jesus. Não está nem pensando nele, está lá mexendo no celular, está fazendo outra coisa, mas não está focado no teu Senhor. É isso que nós vamos falar hoje. Eu quero estar contigo, Senhor, todo momento da minha vida. Aí permitindo, irmão, que quando eu estou com Jesus todo momento da minha vida, eu não vou ficar com palavras, não vou ficar fazendo coisas erradas. Eu quero viver a presença com Jesus. Eu quero que o meu coração seja um coração santificado, Senhor, com a Tua presença. E que o meu coração não viva somente das leis de forma errada, mas que eu viva das leis de uma forma correta. O Senhor me ensinando a cada momento da minha vida, ensinando a ser um bom cristão, ensinando a estar contigo todos os dias, Senhor. Sabe, irmão, se você está com o Senhor, Ele se preocupa com você, Ele cuida de você, Ele não vai deixar você passar fome, Ele não vai deixar você na miséria, Ele não vai deixar você com sentimentos, Deus me abandonou. Deus está cuidando de nós, da forma dele, que Ele acha que é o melhor. Então não reclame, não murmure quando as coisas não dão certo, porque Deus cuida de nós, Ele sabe o que é melhor. Eu vejo isso com os meus olhos, quantas coisas Deus me livrou, e eu pedi tanta coisa para Ele, pedi, mas hoje eu vejo quantas coisas Deus me livrou. Então tem momentos da nossa vida que Deus está cuidando e está tirando nós de coisas erradas, e nós pedimos algo e nós não percebemos. Mas eu quero agradecer porque Deus está comigo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nós vamos ficar com essa frase aqui no nosso coração. Jesus, o meu Senhor. Estamos com Ele. Jesus é o meu Senhor. Nós estamos com Ele. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estás